Nós vamos ler o capítulo 8 agora, estudar, na verdade, o capítulo 8, que o título é Ele te chama. E vamos meditar nesse capítulo, que nos traz aqui uma coisa maravilhosa, né, do chamado de Deus para cada um de nós e nos traz confiança, né, em Cristo Jesus. E nós vamos ler juntos alguns textos da Bíblia e nós vamos fazer uma breve reflexão aqui nesse capítulo 8. Vamos fazer uma oração, que o Senhor nos ajude nesse momento. Oremos. Querido Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos falar de Sua Santa Palavra mais uma vez, podermos ter uma reflexão que traz vida para a nossa alma e que Teu Santo Espírito seja derramado sobre nós. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós falamos alguns estudos atrás sobre o cego Bartimeu e nós vamos ler novamente aqui, né, dois versos, na verdade 3 versos que vão falar sobre Bartimeu, mas nós vamos trazer outros detalhes agora sobre o chamado de Deus para nós. Vamos ver aqui o que Deus tem, né, para nos dizer nesse momento. Diz assim: ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Então veja que Jesus, ele ouviu, né? Ele soube do clamor daquele homem e Jesus mandou chamar aquele homem. E foram lá, chamaram aquele homem e disseram para ele: tenha bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Isso aqui foi escrito para nosso ensino e para nossa consolação. Porque qual foi o resultado disso? Ele depois vai até Jesus e ele diz, Jesus pergunta: o que é que você quer que eu faça para você? Ele diz: mestre, que eu veja, né, que eu tenha visto. E foi dito para ele, né, vê, tua fé te salvou. E logo ele viu. Agora, nós vimos já que essa é a nossa condição, né? Nós vimos já no outro estudo qual é a nossa cegueira. Mas, veja só que coisa maravilhosa. Veja o que Jesus diz para nós em João capítulo 8, verso 12. Ele diz assim: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então Jesus está dizendo: quem me segue, quem anda após mim, não estará em trevas, ou seja, não será cego, não ficará andando, apalpando as coisas. Jesus diz: quem me segue terá a luz da vida. A sua palavra é luz e vida, e a mesma palavra que deu a visão a Bartimeu pode remover a cegueira do pecado. Agora veja só que interessante que Jesus ele chama Bartimeu. 1 João capítulo 2, verso 1, diz assim: se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Agora, olha essa palavra advogado. Quando a gente vai ler essa palavra advogado, essa palavra, veja o que diz aqui no livro, na página 51. Se consultarmos um dicionário, nós veremos que a palavra advogado é constituída por duas palavras latinas que significam chamar para. Assim, um advogado é aquele que chama a outro. Na lei, significa aquele que fala por outro. Mas nós vamos considerar o seu uso original. Agora vamos ler o primeiro com a definição de advogado. Se alguém pecar, temos junto ao Pai um que chama por nós. Deus não se afasta de nós, mas nos chama em Cristo, que está no seio do Pai. Assim nós lemos, vamos ler alguns versos da Bíblia. 1 Coríntios 1,9, olha o que aqui diz. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então a Bíblia está dizendo que você foi chamado. Deus chamou você em Cristo. Olha o que aqui diz Gálatas 1,6. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Então veja que ele nos chamou para a graça de Cristo. João 14, 24. A palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Então quem é que está chamando? É Deus que está te chamando através de Jesus Cristo. Mateus 11, 28. Vinde a mim. Olha Jesus chamando, vinde. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Por isso que a Bíblia diz, se alguém pecar, temos um advogado, ou seja, alguém que chama por nós. Um que chama por nós. E quando ele nos chama, o que é que ele quer falar para nós? Salmo 85, verso 8 diz: escutarei o que Deus, o Senhor, falar, porque falará de paz ao seu povo. Isaías 57, verso 19, olha o que é que Deus proclama para nós. Paz, paz para o que está longe e para o que está perto. E ele não só fala de paz,
Mas olha o que diz Isaías 45:19, diz assim: eu sou o Senhor que falo a justiça. Então, Deus está dizendo que ele fala tanto de paz para o seu povo, como ele fala justiça para o seu povo. Só que Romanos 3:25 diz assim, que Deus, colocou Cristo para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos. Olha que interessante. Quando a gente vai ler esses versos aqui, vamos ler aqui Romanos 3 só para a gente entender melhor. O que tem a ver com Deus falar aqui em Romanos capítulo 3? Romanos 3, no verso 25, ele diz assim, vou ler novamente, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Agora olha o verso 26. Para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Outras versões do verso 26, você vai encontrar dizendo assim, ó, para declarar a sua justiça. Quando a Bíblia fala declarar, significa falar. Então a Bíblia está dizendo que Deus propôs a Jesus Cristo e a propiciação do seu sangue para que Deus pudesse, através disso, falar justiça ao seu povo. Então, quando Deus olha para uma pessoa e diz, você é justo, por que aquela pessoa verdadeiramente se torna justa naquele momento? Porque o pecado dela tem que sair dali. Mas para sair dali, quando Deus fala, aquele pecado tem que ir para algum lugar. E quem é que leva esse pecado? Jesus Cristo. Jesus Cristo ali leva aquele pecado e sucumbe aquele pecado ali na cruz do Calvário. Então, quando Deus chama uma pessoa de justa, ela efetivamente é justa. E necessariamente ela começa a ter paz com Deus. Quando Cristo fala a justiça diante de uma alma pecadora, então passa a haver justiça ali, da mesma maneira que houve vida quando ele disse: haja luz. Então, novamente descobrimos que Cristo, como nosso advogado, é um confortador. A voz que nos chama dizendo: paz vem de Deus, porque o nosso advogado está com o Pai. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, é isso, queridos. Deus está dizendo: me ouça, eu estou falando para você paz e justiça. Isaías 55, verso 3 diz: inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Atos 13, 26 diz: a vós, ou seja, para você é enviada a palavra dessa salvação. E aí ele faz uma pergunta: você está cansado de congregar na escuridão do pecado? Então a mesma palavra que foi dita para ele diz para você agora, que diz assim: tenha bom ânimo, levanta-te, porque ele te chama. Essa é a palavra para você nesse momento. Ouça o chamado agora para você individualmente. Deus está te chamando. E atenda esse chamado hoje. Porque a promessa para você é: se você ouvir, você viverá. Deus te abençoe e que você ouça esse chamado de Cristo em sua vida agora. Se entregue a Jesus nesse exato momento. E o Senhor permitirá que a palavra dele opere em você e vai lhe libertar completamente no dia de hoje. Vamos orar então para que isso seja uma realidade em nossa vida? Oremos juntos. Querido Pai que está nos céus, muito obrigado pelo privilégio de poder ouvir palavras, Senhor, de vida eterna. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem sido, Pai, um Deus zeloso e misericordioso, um Deus que se preocupa conosco. E pedimos ao Senhor o derramamento do Teu Espírito sobre nós e que nós possamos atender a esse chamado, ouvir a Sua voz, Senhor, para que verdadeiramente sejamos transformados por Sua palavra e renovados, Senhor, pela vida de Cristo em nós. Aceitamos o Seu chamado, Pai querido, e que o Senhor nos traga para junto de si, que possamos ouvir o Senhor falar paz e justiça para nós e crermos que verdadeiramente agora há paz, porque o Senhor falou que é paz, e agora há justiça em nosso coração, porque o Senhor declarou a justiça. E muito obrigado por tudo, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém.